esse fato de não compensar, essa privação contínua, o que isso pode gerar, essa questão de você ficar privada do sono para a saúde, né? A privação pode gerar quais danos especificamente? Perfeito. Aí, ó. Mari falou que sempre acorda cedo, mesmo que vá dormir tarde. Pois é, Mari, é isso aí. Tem que tentar uma rotina. E o ideal é rotina para deitar e para acordar. Mas a gente sabe que no mundo real isso pode não acontecer, mas manter a rotina também no final de semana é o ideal. Mas, Gabi, para falar das consequências biológicas ou fisiológicas da privação de sono, que é esse o termo aqui, só lembrar aqui que o sono, como nós falamos, além da quantidade, tem a qualidade, né, a profundidade do sono. E não existe apenas o estado acordado ou dormindo. Né? Você dormindo, existem níveis do seu sono. Você começa com um sono leve, um sono de profundidade rasa, ali com pouca profundidade, que normalmente dura uns 10 minutos. É aquela fase que você está começando a dormir e que você Adormecer. facilmente é despertado. Isso dura, os estudos mostram isso, a medicina do sono, que é uma área em franca expansão, no Brasil tem vários pesquisadores de renome mundial, então já foi definido que dura em torno de 10 minutos. Aí tem a fase seguinte, que é de profundidade intermediária. Você está um pouco mais fundo no processo de sono e isso dura mais uns 15 a 20 minutos, mais ou menos, em que a sua pressão ela vai baixando, a sua musculatura relaxa, a sua frequência cardíaca e respiratória vão se reduzindo, até chegar à terceira fase, que essa é a fase do sono profundo. Chegado aí nessa terceira fase, tem uma quarta fase, isso aqui é interessante, de entender na fisiologia do nosso corpo. A quarta fase do sono, ela não é uma fase mais profunda que a terceira. Olha que interessante. A quarta fase, ela é uma fase lateral na profundidade em relação ao nível de consciência, mas onde o nosso cérebro inconsciente, ele entra numa atividade frenética. Ele entra, os pensamentos, as lembranças, as memórias entram em hiperatividade. Inclusive, nessa quarta fase, em que os olhos, mesmo com as pálpebras fechadas, os olhos se mexem mais rápido, nessa quarta fase é onde a gente sonha e é onde normalmente a pressão se eleva um pouco, a frequência cardíaca se eleva um pouco mais. E é exatamente aí que a indústria do nosso corpo, a nossa máquina, sintetiza uma série de proteínas que são necessárias à reconstrução ou à manutenção celular. Gabi, hormônios que são fundamentais para o nosso dia a dia, para a nossa vida saudável, são sintetizados nessas fases mais profundas. Eu vou dar aqui um exemplo de uma questão que nos chegou hoje no consultório por uma paciente, se referindo a alguém, um homem, que está com baixa de testosterona. Quantos de nós aqui já ouviu falar sobre indicação de reposição de testosterona no homem? Isso é um modismo, suplementação, reposição. E, para não entrar nessa polêmica, vou dizer uma coisa, é nessa fase do sono, senhores homens, amigos, que a nossa testosterona é sintetizada. Então, muito mais econômico, muito mais fisiológico do que suplementar, do que tomar injeção, estou me referindo às pessoas que estão tomando sem necessidade. É óbvio que existem indicações de reposição hormonal. No caso da testosterona, quem conduz isso normalmente é o médico urologista, que é o especialista na saúde do homem, nesse aspecto, na sexualidade. Mas perceba, se você tiver um sono na quantidade e profundidade normal, você muito provavelmente vai ter uma síntese de testosterona compatível com a sua faixa de idade. Para falar de hormônios como cortisol, para falar de hormônios
também femininos, tem uma série de moléculas que elas são equilibradas exatamente nessa terceira e quarta fases do sono. E quem não chega nessa fase há muito tempo, é óbvio, vai ter desbalanço hormonal, vai ter insuficiência de uma série de fatores e pode estar numa coisa absolutamente simples, a solução. Percebe? E a questão da aprendizagem, você falou assim da questão de a síntese de hormônio, de um modo geral, a parte de aprendizado também, a parte cerebral, ela tem um trabalho nesse momento também. Pronto. Eu fui já para a parte mais profunda. Eu me empolguei aqui no aspecto mais orgânico. Né? Normalmente, as primeiras consequências de uma privação de sono inicial é a alteração de humor. Quem não conhece aquela pessoa que dormiu mal, ou como dizia na minha infância, lá em Jaguaquara, né? Fulano dormiu de calça jeans. Não é assim? A pessoa acordou de mau humor, quer dizer, dormiu mal. Dormiu com a roupa que incomoda e a calça jeans era o exemplo de uma roupa que incomodava. Né? Ou dormiu pouco, ou dormiu no sofá, enfim. E aí a pessoa fica com o humor alterado e com a capacidade de realizar trabalhos habituais abalada. Então, esse efeito na cognição, no humor, são os efeitos, digamos assim, mais perceptíveis e talvez mais assim, que não são tão valorizados pelas pessoas. Porque a pessoa fala assim, eu durmo hoje, eu durmo no final de semana e compensa isso. Só que esse tipo de consequência da privação de sono, que é a cognitiva, do humor, é só a pontinha do iceberg. Muita coisa da fisiologia cardiovascular, muita coisa da fisiologia imunológica, muita coisa da fisiologia endócrina, controle de açúcar, equilíbrio metabólico de energia, muita coisa tem a ver com a privação de sono em níveis maiores e por mais tempo. Então não é só ficar de mau humor, não é só ter dor de cabeça. Você comentou tem muito mais coisa por trás disso. Você comentou comigo que os estudos sobre sono mostram essa questão da vacina. Você até comentou no início, mas aqui reforçando quando você fala da imunidade, se o seu sistema imune à noite não trabalha direito, até a vacina que você tomou, ela pode ser questionada com relação a você estar realmente imunizada, porque o seu sistema não está trabalhando à noite muito bem, Gabi, por conta da privação do sono.